Amém? Todos acharam Juízes, capítulo 1, versículo 11? Tem na Bíblia de vocês o livro de Juízes? Tem? Tem algumas que não tem. Acho que é o 7º livro. Depois do Pentateuco, que é Deuteronômio, aí vem Josué, depois vem Juízes. Para os que perderam. Para os que perderam o juízo. É o 7º livro. Juízes 1:11 diz assim: Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Quiriate-Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Sefer e tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Quenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fonte de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós somos tão gratos, meu Pai, por esta noite, meu Deus, por nós podermos estar na Tua casa, meu Deus, por nós podermos estar buscando mais de Ti, meu Deus. Nós somos gratos, Senhor, por poder fazer do Senhor a primazia da nossa vida, Pai, por poder colocar o Senhor em primeiro lugar, meu Deus. E aí nós temos certeza de que todas as coisas estarão sendo acrescentadas, meu Pai, a nossa vida, meu Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Teu Espírito já está neste lugar, meu Deus, enquanto nós entoávamos adorações ao Teu nome, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor estava nos revestindo, que o Senhor estava nos ungindo, Pai, que o Senhor estava aquietando o nosso coração nesta noite. Nós sabemos, meu Deus, que uma unção de cura, uma unção de libertação, meu Deus, já está sobre a nossa vida, na nossa casa. Nós sabemos, meu Deus, que anjos de Deus já estão descendo neste lugar pelas nossas causas, meu Deus, que a palavra ainda nem nos chegou à boca, e o Senhor já sabe tudo, Pai, e o Senhor já está derramando as Tuas bênçãos sobre nós, meu Pai. Nós Te louvamos. É privilégio Te cultuar, meu Deus, é privilégio, meu Senhor, estarmos na Tua casa, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor, amém. Esse livro que nós acabamos de ler, o texto de Juízes, fala de um guerreiro vencedor, Otiniel, e a sua noiva desposada, que é Axa. Todas as vezes que a gente vê a palavra do Senhor falando de um guerreiro e uma noiva, de um noivo e uma noiva, isso nos remete a Jesus Cristo e a sua noiva, que é a igreja, que somos nós. Jesus é aquele que ofereceu um sacrifício perfeito pelas nossas vidas, Cordeiro Santo, sem ruga, sem mácula, que com seu sangue comprou homens de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações, e para o seu Deus nos constituiu reino e sacerdote. Jesus é aquele que desceu ao inferno, que esmagou a cabeça da serpente, que tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. É aquele que ressuscitou ao terceiro dia, que derramou do seu Espírito sobre toda a carne, levantando a sua igreja na terra, nos fez herdeiro de mais de 8.000 promessas e nos faz viver em novidade de vida. Então, todas as vezes que a palavra fala de um guerreiro vencedor e a sua noiva, como está falando aqui de Otiniel e de Axa,
está apontando para Jesus Cristo e para nós, que somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui em Juízes 1, no versículo 12, diz que Caleb estava se preparando para se apossar de todas as terras que o Deus havia prometido em herança aos filhos de Israel. Caleb, ele havia sido extraordinariamente fiel com Deus. Deus havia sido extraordinariamente fiel com a vida dele. Ele esperou 45 anos por alcançar esta promessa. Agora eles estavam entrando nessa promessa, eles estavam guerreando, eles estavam destronizando todos os gigantes, eles estavam tomando posse da terra. Os anos foram se passando e a palavra do Senhor diz que então eles se depararam com a terra de Quiriat-Sefer, ou Debir, como era chamada. Só que quando chega nesse momento, Caleb está com uma idade muito avançada. Josué, que era da mesma geração dele, Josué, que era da mesma idade que ele, havia acabado de falecer com 110 anos. Então você pode imaginar que idade estava Caleb. E a cidade era amuralhada, tinha gigantes, e Caleb então ele estabeleceu: quem desapossar a cidade, quem derrubar as muralhas, quem derrubar as barreiras, vai levar o prêmio, e o prêmio é a noiva. Eu vou dar a minha filha Axa por noiva daquele que for o guerreiro vencedor. Sabe, uma coisa que nós vemos, que devia haver muitos moços guerreiros no meio do povo de Deus, porém só um compreendeu o valor daquilo que estava sendo oferecido. Só um deu tudo de si, triunfou e levou o prêmio. E 1 Coríntios 9, 24 fala para nós: não sabeis vós que todos correm no estádio? Na verdade todos correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Sabe, a palavra do Senhor nos estimula, sabe, a nós estarmos correndo de tal maneira com relação a tudo que diz respeito às coisas de Deus, a ponto que nós venhamos a conquistar. Todas as vezes as meninas têm costume lá em casa de falar: mãe, tal coisa é tão importante, tal coisa é tão preciosa, mas para determinada pessoa não é, para outra determinada pessoa não é. E eu sempre comento, eu falo: no mundo as coisas são assim. Eu falei: por isso alguns alcançam os lugares altos e outros jamais alcançarão. Por quê? Porque para muitas pessoas as coisas não são valor. Para muitas pessoas, coisas importantíssimas não são valor nenhum. Aqui Caleb falou: aquele que for o guerreiro vencedor, aquele que lutar a batalha, ele vai levar o prêmio. E o prêmio, eu vou dar a minha filha Axa por esposa. E era o melhor que Caleb tinha. E Caleb era uma pessoa muito importante. Era muito normal naquela época, como prêmio de batalha, receber a filha de um rei, receber a isenção de todos os impostos. E aquele moço apreciou isso, e aquele moço correu de tal maneira que ele levou o prêmio. E nós temos que parar e pensar como nós temos aquilatado as coisas que Deus tem nos mostrado, as coisas que Deus tem nos revelado, as coisas que Deus tem nos oferecido. Qual é o valor que tem tido para a nossa vida? Sabe, tem uma frase que diz: faça tudo o que puder, aonde você estiver, e Deus vai te colocar sobre o muito. Até aquele momento, Axa, ela vivia na casa do pai dela, ela tinha tudo, ela não precisava de nada. Mas agora ela estava casada, agora ela ia começar a vida dela ao lado do noivo dela. E eles iam precisar de muitas coisas. Então ela insiste com o esposo dela que fosse ao pai dela e pedisse fontes de água. Sabe por quê?
Porque fontes de água no deserto era uma coisa essencial. E aqueles que tinham fontes de águas na sua terra, quando eles decidiam, eles represavam, e os demais que se abasteciam daquela fonte ficavam sem nada. Então era muito importante que eles tivessem fontes de água na terra deles. E Axa, ela era uma mulher de grande visão. Axa, ela era uma mulher de princípio, ela era uma mulher de valores, ela era uma mulher de objetivos, ela era uma mulher que tinha muitos ideais no coração dela. Axa, ela nos faz lembrar da mulher sunamita. Vocês se lembram da mulher sunamita que está registrado lá em 2 Reis 4:8? O que a palavra de Deus fala acerca da mulher sunamita? A palavra de Deus fala que ela era uma mulher grande em ideal, que ela era uma mulher grande em princípio, que ela era uma mulher grande em valores, ela era uma mulher que ela tinha sede de Deus. E o que aquela mulher fez? Aquela mulher, ela influenciou a vida do marido dela. Ela falou para o marido dela: eu vejo que esse homem que sempre passa por nós, ele é um santo homem de Deus. E ela falou: vamos nos abrir, vamos nos ampliar. Ela falou: eu não quero visita de Deus na minha casa, eu quero permanência de Deus, eu quero glória de Deus. E ela falou para o marido dela: vamos construir mais um quarto, vamos colocar nesse quarto a mesa e a cadeira da comunhão, vamos colocar nesse quarto a lamparina da revelação, vamos colocar nesse quarto a cama da restauração, onde os sonhos são devolvidos. E diz que o marido dela anuiu a palavra dela, e diz que ela influenciou a vida do marido dela, e diz que ele construiu, diz que o profeta de Deus foi habitar dentro da casa deles, e com isso o profeta repartia visões, e com isso o profeta entregava palavras proféticas, e com isso o profeta ensinava dentro da casa dela, e eles puderam viver no centro da vontade de Deus. E o que foi que aconteceu? Aconteceu um milagre. Não havia a mínima possibilidade deles terem um filho, e Deus entregou esse milagre na vida deles. E mais tarde, quando eles vieram a ter a perda dos sonhos dele, naquela cama da ressurreição, os sonhos deles foram devolvidos. Por quê? Porque era uma mulher de influência, como Axa era uma mulher de influência. Ela falou para o marido dela: vamos pedir para o meu pai fontes de água. Aqui no deserto água é importante, nós precisamos ter fonte, nós vamos nos abastecer de fontes de outros, o outro represa a sua fonte e nós vamos ficar sem água. Ela influenciou. Eu estava, antes de vir para cá, eu estava com uma mulher no telefone, e todos esses dias ela tem me ligado. Ela falava: Lorena, ora para o meu marido voltar. Lorena, ora. E foram meses orando. Agora ela me liga e fala: Lorena, ele voltou, mas agora não dá para eu ir para a casa de Deus. Lorena, eu não vou falar para o meu marido e ir buscar Deus, porque vai que ele se ressente. Aí eu falei para ela, falei: filha, não é determinar, é você influenciar o teu marido a buscar Deus. Eu falei: por quê? Você está achando que você tem algo na tua mão, mas eu quero te dizer, você não tem segurança nenhuma. Se você edificar na areia, vai vir vento na tua casa e vai levar teu marido embora de novo, porque vento vem. E só aquele que tem temor de Deus no coração, aquele que está com a vida no altar, é esse que não vai abandonar os caminhos do Senhor. Quantas pessoas, sabe, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos a destrói, diz a palavra do Senhor. Quantas mulheres falam: eu quero um marido convertido, mas a hora que o marido se converte é o maior empecilho para o homem trabalhar na casa de Deus, é o maior empecilho. Por que que é o marido convertido
marido para si, mas não quer o marido convertido para Deus. Eu nunca esqueço quando a doutora Edmeia falou, ela falou: a casa de Abraão passou por muitas tempestades, por muitas lutas. A casa de Abraão passou, contraiu outro relacionamento, a situação ficou insustentável, a ponto de Deus visitar aquela casa em Gênesis 18:1, e aquele homem, no maior calor do dia, ele está da porta para fora da sua casa no Oriente Médio, onde o vento quente corta a pele, racha a pele, mas ele estava do lado de fora da casa. Por quê? Porque o calor, porque estava insustentável o relacionamento dele e da mulher dele. Só que tinha uma coisa: aquele homem servia no altar de Deus. Aquela mulher não impediu o marido dela de ser um homem de altares, de edificar altares para Deus, de buscar a Deus. Ela também era uma mulher que influenciava. Isaías 50 diz: vós sois filhas de Sara, que chamava o seu marido de Senhor. Era uma mulher de Deus, e por causa disso, quando as lutas vieram na casa dela, a casa dela não caiu, porque ela nunca tirou o marido dela do altar de Deus. E quantas pessoas tiram? Por quê? Porque do altar vem temor, porque é do altar que vem santidade, porque é do altar que vem consagração, porque é o altar que sustenta a nossa família, porque é o altar que sustenta tudo na nossa vida. É presença de Deus, é glória de Deus. E quantas pessoas não têm entendimento disso? E quando eu falava com essa mulher hoje, quando ela justificava, ela me ligou semana passada: ah, Lorena, tá muito bom, eu não vou sair de casa, eu não vou buscar Deus, porque vai que eu vou buscar Deus e meu marido vai embora. Aí hoje ela me ligou de novo, falou: Lorena, hoje eu também não vou, porque vai que eu vou buscar Deus e o meu marido sai. Eu falei para ela: filha, você tem que buscar Deus, porque é isso que sustenta a nossa casa. É o tanto que nós buscamos a Deus, que Deus preserva todas as coisas na nossa vida, sabe? Então nós temos que ser pessoas do altar. O nosso esposo tem que ser pessoas do altar. Nós temos que influenciar os nossos filhos a serem pessoas que buscam no altar de Deus, pessoas que têm vida consagrada no altar de Deus, sabe? E a palavra do Senhor nos mostra, sabe? Porque será que Otiniel, ele não pensou em pedir nada para Calebe? Porque será que precisou que Axa falasse para ele: pede para o meu pai fontes? Porque será que ele não pensou em pedir nada para Calebe? Será que Otiniel estava conformado com terras secas, terras áridas, terras estéreis? Será que ele se achava indigno? Será que faltava para aquele homem sonhos e visões? Será que Otiniel desconhecia o caráter abençoador do pai? Nós precisamos conhecer o pai que nós temos, sabe? O nosso Pai Celestial, ele tem muito para a nossa vida, e nós não temos dimensão do quanto Deus tem para nós, sabe? Nós não temos noção que Deus, pelo seu poder, disse: haja luz, e houve luz. Deus, pelo seu poder, disse: haja separação de terras secas e água, e houve separação. Deus disse: haja luzeiros no firmamento, e houve luzeiros no firmamento. Deus disse, sabe, haja estrelas. Deus, ele sabe a conta de todas as estrelas. Deus chama cada estrela pelo nome. Ele é aquele que mediu os oceanos na concha da sua mão, diz em Isaías 40. Ele é aquele que toma a medida do céu a palmo. Ele é aquele que mede o pó da terra em balanças romanas, balanças de precisão. Isso para mostrar a grandeza e o poder do Deus que nós servimos. E é o mesmo Deus que está aqui nessa noite
noite, e é o mesmo Deus que tem coisas grandes para a tua vida, o Deus de poder, o Deus de grandeza, o Deus de coisas grandes, é o Deus que está aqui nesta noite, e Ele tem essas coisas grandes para a tua família. Quando você não sabe o que você tem, você também não sabe o que você pode. Otiniel não tinha dimensão da autoridade de Caleb. Caleb era da tribo de Judá, da linhagem de Israel, sucessor de Moisés junto com Josué. Ele tinha autoridade para abençoar, e Caleb estava falando para a filha dele, Axa, sabe, pensa em coisas que podem vir do céu, pensa em coisas elevadas, porque eu vou dar para você. Você creu na minha riqueza, eu vou te abençoar. Sabe, gente, porque muitas pessoas não pedem, porque elas não entendem a dimensão da riqueza de Deus, por isso elas não pedem para Deus. Sabe, tem pessoas que falam para mim, Lorena, eu não vou incomodar Deus com uma dor de cabeça. Eu quero dizer, se você não experimentar Deus numa dor de cabeça, jamais Ele vai trazer libertação de um câncer, porque quem não crê em Deus, nem para as coisas mínimas, como é que vai crer em Deus quando precisar das coisas grandes? Tem gente que não tem dimensão da riqueza que Deus é, do poder que Deus é, por isso não pede nada para Deus, fica se debatendo com um monte de coisas, com um monte de necessidades não supridas, com um monte de desejos não satisfeitos, e não tem coragem de chegar em Deus e pedir aquelas coisas. Otiniel, até aquele momento, ele não havia pedido, mas Axa vai diante do pai dela e pede. Axa significa corrente de tornozelo, tornozeleira, aquela que fica apegada à perna. Foi a mesma coisa que Jacó fez. Jacó se apegou à perna de Deus, e o que ele falou? Eu não vou te deixar, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te deixar. E Axa significa isso, tornozeleira, aquilo que fica preso na perna, aquilo que fica pegado à perna, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pegar na perna de Deus, e não deixar como Jacó lutou naquele val de Jaboque até o dia amanhecer, e ele falou, eu não deixo o Senhor ir, enquanto o Senhor não mudar minha realidade, não mudar meu nome, não mudar minha identidade, não mudar tudo que eu tenho vivido, eu não deixo o Senhor partir daqui. Sabe, e é isso que nós temos que fazer, e era isso que essa mulher fazia. A Bíblia é tão clara com relação à perseverança. Jesus, ele conta a parábola do amigo inoportuno, daquele amigo que bateu na casa do vizinho de madrugada, falando, chegou visita na minha casa, eu não estava esperando, eu estava despreparado, e eu quero 3 pães, diz que o vizinho gritou de lá de dentro, eu já estou deitado, os meus filhos já estão deitados, eu não vou me levantar. E diz que aquele homem bateu tanto na porta, que diz que aquele vizinho levantou e deu tudo aquilo que ele queria. E a palavra do Senhor diz que nós temos que ser da mesma forma na presença de Deus, que não há limite para pedir, que toda hora é hora de bater na porta, que toda hora é hora de nós buscarmos em Deus. Saúde é direito teu, então peça. Sabe, provisão é direito teu, então peça. Chega de terras secas, chega de terras áridas, chega de terra estéril na tua vida, chega de ter uma vida que não é vida, chega de ter um salário que não faz fartura, chega de ter um casamento que não tem amor, que não tem afeto, que não tem intimidade. É hora de você falar, Senhor, eu quero que o Senhor mude esse cenário, eu quero que o Senhor mude essa situação. Chega de ter uma casa que não é lar, uma casa que não tem presença de Deus, uma casa que não tem paz de Deus, uma casa que não tem harmonia, uma casa que não tem alegria, uma casa que não tem esperança. Chega disso, é hora de bater, é hora de ser como aquele amigo inoportuno, bater até que Deus dê. Pai,
Eu sei que o Senhor tem tudo muito além do que eu penso e do que eu imagino. Então eu decidi que eu vou pedir. Eu decidi que eu vou bater, eu decidi que eu vou buscar. Chega de sentimento de fatalismo, chega de ficar dizendo, Deus só pode ter essa vida desértica para mim, vai ver que é isso que Deus tem para mim. Chega de sentimento de autocomiseração, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser assim pro resto da vida. Chega desse sentimento de se sentir coitadinho, de se sentir o patinho feio, que tudo é para as outras pessoas, sabe? Saiba que se você não se mexer, Deus também não vai se mexer. O primeiro passo é seu. Aquela mulher, ela falou para o noivo dela, falou, vamos pedir para o meu pai. Vai lá, pede para o meu pai, fala para o meu pai que ele deu terra seca. Fala para o meu pai, para ele nos dar fontes de água. E é interessante que ela fala para o noivo dela pedir, mas de repente essa mulher vai, ela apeia do jumento que ela estava montada, ela corre para a presença do pai dela, e nós vemos ela pedindo para o pai dela, para que o pai dela desse para ela tudo aquilo que o coração dela almejava. O primeiro passo é nosso, o primeiro passo é nós buscarmos, é nós batermos, é nós partirmos para cima. E o segundo passo é de Deus, abrir as janelas e as portas do céu e derramar bênção sem medida sobre a nossa vida. O que a palavra de Deus diz que Deus tem para nós? Diz que Ele tem boa medida, recalcada, aquela uma que você vai batendo assim, naquele saco cheio de mantimento, que você vai sacudindo para caber mais, até aquele saco de mantimento transbordar. E diz que é isso que Deus tem para a nossa vida. Diz que Deus tem boa medida, recalcada, sacudida, transbordante para a nossa vida. E muitas vezes nós ficamos contentando com menos. Saiba que o teu pai pode. Por isso, seja fervoroso na oração, sabe, toque a Deus com as suas palavras e com seus sentimentos, compareça diante de Deus com um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Pai, eu quero fontes, chega de viver mediocridade, chega de viver mesmice, chega de viver vida sem graça. Eu quero viver uma vida que eu nunca mais tenha que pedir esse mesmo tipo de necessidade. Você já viu aquelas pessoas que elas passam 10 anos, 20 anos, 30 anos reclamando da mesma coisa? Uma vez eu nunca esqueço que o Flávio chegou em casa, ele tinha vindo pela 1000ª vez atender uma pessoa. Aí diz que ele olhou para essa pessoa, ele falou, vamos falar de outro assunto, vamos tratar de outra questão, que não é possível mais que nós vamos tratar da mesma questão, sabe? E muitas vezes a gente fica assim, a gente fica murmurando de uma mesma situação 30 anos. Por quê? Porque a gente não comparece diante de Deus como quem crê que Deus tem todo o poder para mudar aquela situação. Eu nunca mais vou padecer esse tipo de necessidade na minha vida. Para pedir, não pode ser orgulhoso. Sabe por quê? Porque o orgulhoso, ele não pede. O soberbo, ele se ressente com Deus, ele briga com Deus, ele sai da casa de Deus, ele se rebela contra Deus e as suas autoridades, mas ele não pede. Agora o humilde, ele põe o rosto no chão, ele coloca a boca no pó, ele implora, ele chora, ele jejua, ele luta até o momento do milagre dele chegar. Sabe, o Pai, ele quer nos dar coisas grandes e ele quer que nós peçamos estas coisas. Caleb fala para Axa, não te darei só um tipo de fonte, mas eu te darei 2 tipos de fonte. Eu vou te dar as fontes superiores, que são aquelas que nascem nas montanhas, como o rio Amazonas. Sabe,
E eu também vou te dar as fontes inferiores que nascem no interior, como aqueles rios que nascem no interior. Você vai ter fonte de duas maneiras: quando você estiver nos lugares altos, quando você estiver no ápice da tua bênção, no ápice da tua vitória, ninguém vai poder te deter, ninguém vai poder te resistir, porque eu vou ser com você todos os dias da tua vida, porque as tuas águas saem das montanhas, as tuas águas vêm dos santuários, águas de paz, águas de vida, águas de alegria, águas de gozo, águas de satisfação, de realizações, águas de intimidade com Deus, águas de unção, águas de revelação, águas de discernimento, águas de dons, águas de talentos. E eu também vou dar para você fontes inferiores. Todas as vezes que você passar pelo vale, todas as vezes que você passar por desertos, tempestades, provas, lugares estreitos e lugares difíceis, haverá água de refrigério para você. De Deus vai emanar resolução para todos os teus problemas, vai emanar vinho novo para o teu casamento, vai emanar temor e obediência para o coração dos teus filhos, amizades fiéis, sinceras, duradouras, verdadeiras, multiplicação de moedas, saúde para o teu corpo e para a tua alma, forças renovadas, um ministério, sabe, frutífero e abençoado. Axa, ela apiou do jumento que ela estava, e ela foi de encontro com o pai dela, que já estava com os olhos fitos na vida dela, e antes que ela pedisse qualquer coisa, ele pergunta o que deseja, sabe, e é isso que o pai quer que nós falemos dos nossos desejos. Você se lembra quando Jesus chegava para as pessoas e perguntava: o que queres que eu te faça? Jesus não sabia? Jesus sabia, mas Deus quer que nós falemos com Ele daquilo que nós queremos, dos desejos do nosso coração. E aquele era um momento tão decisivo na vida de Axa. Axa não começaria uma vida sem pensar no que ela ia deixar para a sua posteridade, naquilo que ela ia ter para oferecer para os seus filhos e netos. A palavra do Senhor diz em Provérbios 14, 26, no temor do Senhor o homem tem forte amparo, e isto é refrigério, é refúgio para os seus filhos. Provérbios 27, o justo anda na sua integridade, e felizes são os filhos após ele. Axa, ela sabia que tudo aquilo que ela queria receber, ela só poderia receber da parte do pai. E nós temos um pai que é muito maior do que Caleb, um pai que está desejoso que nós peçamos, um pai que deixou escrito no Salmo 2, versículos 7 e 8, tu és meu filho, eu te gerei, pede-me, e eu te darei as nações como herança e os confins da terra por possessão. As extremidades da terra eu vou dar por possessão para você e para os teus filhos. Eu vou dar fronteiras abertas, eu vou dar portas abertas. Pede-me, eu hoje te gerei, tu és meu filho. Pede-me, eu vou te dar as nações por herança, e eu vou te dar as extremidades da terra por possessão. Você quer que a tua família saia do lugar? Você quer que os teus filhos saiam do lugar? Peça para Deus que você vai ver isso acontecendo na tua família, na tua geração. Mas você tem que abrir a tua boca e você tem que pedir. Pede-me, eu te darei. Axa, ela desceu do jumento dela e ela foi de encontro com o pai. Talvez o que está nos levando não é um jumento, talvez o que está nos levando, que está nos impedindo de pedir, são sentimentos de amargura, de ressentimento, é ira, é falta de perdão, é justiça própria, de ficar julgando tudo
todos, tudo quanto é circunstância. E isso está impedindo a gente de pedir. Talvez nós não estejamos montada num jumento, mas às vezes o que está nos levando são preocupações, ansiedades, às vezes é frieza, é apatia, é mornidão, é se conformar com uma vida espiritual terrível. Às vezes é isso que está nos impedindo de pedir. Às vezes são dúvidas, às vezes são os cuidados deste mundo, às vezes são planos e projetos tão pequenos que se resumem só a esta vida. Às vezes é o pecado que tão de perto nos assedia, às vezes são cobiças, invejas, e às vezes é isso que está paralisando a nossa vida espiritual. Às vezes é isso que está levando a nossa vida e está nos impedindo de estar no altar de Deus, de estar pedindo a Deus, sabe? E ela apiou do jumento que ela estava, e ela foi de encontro com o pai dela, e o pai deu aquilo que ela pediu. O pai deu fontes inferiores e o pai deu fontes superiores. O pai deu a Jabez aquilo que Jabez pediu. Todos talvez conhecem a história de Jabez, lá em 2 Crônicas 4:9, que diz que a mãe de Jabez teve uma gravidez terrível, e ela morreu no parto, e diz que na hora das dores, ela deu um nome para ele, ela chamou ele de Jabez, que significa dores, angústias e aflições, e diz que essa foi a identidade daquele moço, até que chegou o momento na vida dele que ele orou e ele quebrou o jugo. Lá em 2 Crônicas 9:10, Jabez invocou a Deus de Israel dizendo: tomara que me abençoes, que o Senhor me alargue todas as fronteiras, que seja sobre mim a tua mão, que o Senhor me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha mais dores, nem angústias, nem aflições. E Deus lhe concedeu tudo que ele havia pedido, e ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Gente, Deus concede tudo que a gente pede. Talvez você está aqui nessa noite, e talvez você esteja falando que nem Jabez: minha vida é dores, minha vida é angústia, minha vida é aflição, minha vida é passar por humilhação todos os dias, é ser humilhado diante das pessoas, mas não precisa ser dessa forma. Jabez deu um estalo, um despertamento de espírito. Ele falou: o quê? Minha mãe, na hora da aflição, na hora da dor, na hora da angústia, pode ter me dado essa identidade, mas isso não quer dizer que eu preciso ficar com essa identidade. Ele foi, orou, ele foi, clamou, ele foi, suplicou, e diz que Deus ouviu tudo que ele pediu, e de dentre todos os irmãos dele, ele se tornou o homem mais ilustre. Sabe, porque Deus ouve o nosso clamor. O que está escrito em 2 Crônicas 7:14. Você sabe o que está escrito em 2 Crônicas 7:14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei todos os seus pecados e sararei a vossa terra. Todo lugar da Bíblia, Deus está falando que Ele cura, que Ele sara, que Ele muda cenário, que Ele restaura a sorte. E qual que é a condição para isso? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Você quer ter a sorte mudada? Ou você quer passar 100 anos da tua vida murmurando pelas mesmas coisas, na porta de um Deus tão rico, tão poderoso, tão tremendo, e você não ter
porque você nunca bateu com fé e coragem nessa porta, até o momento do milagre acontecer na tua vida, sabe? Vire essa situação, vire esse cativeiro, siga, sabe, aquilo que Axa fez, siga aquilo que a Sunamita fez, siga aquilo que Jabez fez. Eles olharam para Deus e eles viram em Deus um manancial de recursos inesgotáveis, e eles olharam para Deus e falou: é fácil essa questão, é só ir pedir. Ela falou para Otiniel: vai e pede para o meu pai, pede para o meu pai fontes superiores, e pede para o meu pai fontes inferiores, sabe? Faça como essas pessoas fizeram, e você vai experimentar na sua vida o mesmo, porque Deus não muda, sabe? Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, no qual não há mudanças, nem sombra de variações. Esse Deus não muda, esse Deus não varia de humor como a gente varia. Ele é Deus abençoador, galardoador de todos que o buscam. Basta você bater na porta dele e ele vai derramar tudo aquilo que você precisa. Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Deus, nesta noite, meu Pai, meu Deus, por podermos ter a visão do Deus tão grande, meu Pai, que nós servimos. Meu Deus, nós servimos, meu Deus, como está escrito na sua palavra, meu Deus, nós servimos o Deus que fez todas as coisas, quando a terra era sem forma e vazia, quando havia caos na terra, o Espírito de Deus pairava, havia trevas na face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz, e houve luz, e Deus disse: haja separação, haja firmamento, e houve firmamento, houve céus e terra, haja separação entre água e terra seca, e houve, haja luzeiros no firmamento, e houve, porque o Senhor é Deus de poder, meu Pai, o Senhor é Deus que está sentado sobre a redondeza da terra, Pai. Senhor é Deus, meu Deus, que mede os oceanos na concha de uma mão, diz Isaías 40, Pai. O Senhor é Deus que mede o céu pelos palmos da tua mão, meu Deus. O Senhor é Deus que pesa o pó da terra em balanças de precisão, meu Pai. Meu Deus, porque o Senhor é grande demais, porque o Senhor é poderoso demais, porque o Senhor é onipotente, porque o Senhor é infinito, meu Deus, porque o Senhor é onipresente para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração, meu Deus, para ouvir a nossa súplica, meu Deus, porque o Senhor está nos perguntando: o que queres que eu te faça nesta noite? Deus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça para que você deixe de viver uma vida que não é vida? O que você quer que eu te faça? Me pede, liga no trono de graça do Pai, pede. Eu tenho prazer em conceder, eu tenho prazer em derramar, eu tenho prazer de abrir o meu bom celeiro céu e derramar sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu tenho prazer de ser glorificado na tua vida pelas coisas que eu dou para você. Eu tenho prazer de ser glorificado, mas eu preciso que você olhe para mim como uma pessoa rica. Eu preciso que você olhe para mim como alguém poderoso, como um pai que tem tudo para dar para você. E eu preciso que você faça de mim uma fonte inesgotável para a tua vida. Me pede e eu derramo sobre a tua vida. Me pede nessa noite e eu derramo sobre a tua família. Me pede e eu derramo sobre os teus filhos. Me pede, me busca, me serve no meu altar. Tenha por importante tudo aquilo que eu tenho para você. Estima as coisas que eu tenho para você, estima, dê valor, e eu vou dar para você. Eu vou dar para aqueles que valorizam, eu vou dar para aqueles que me pedem, eu vou dar para aqueles que têm zelo por aquilo que vem
vem da minha parte. Eu vou dar para aqueles que têm coração agradecido. Eu vou dar para aqueles que têm coração agradecido, que sabe que tudo vem da minha mão, que sabe que se eu não derramar, não tem 20 centavos no bolso se eu não derramar, e por isso tem coração agradecido, sabendo que tudo vem do trono de graça, tudo vem da mão de Deus. Aqueles filhos que pedem, eu vou derramar para os filhos que pedem. Meu Deus, nós te louvamos nesta noite, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos.